te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, força daquele que em vós espera, sedes favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro de vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus. No nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, no versículo de 19 a 23. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não junteis tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntais tesouro no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos fazendo esse caminho do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças. Não podemos esquecer disso, que a felicidade do ser humano se encontra em Deus. Se buscarmos felicidade fora de Deus, ela é passageira. E a felicidade em Deus, ela nos dá uma segurança nesse tempo que nós existimos e depois a luz que vai nos iluminar na eternidade. Então, os ensinamentos que Jesus, ao nos transmitir a bem-aventuranças, eles vêm a cada dia nos ensinando algo ou nos levando a uma experiência com a sua palavra de uma forma onde nós temos que sair da nossa limitação humana e entrar um pouco nessa dimensão divina, nesse poder de Deus, porque humanamente nós temos sempre o desejo de fazer muitas vezes o contrário do que a palavra de Deus nos pede nesses últimos dias. E hoje então o pedido de Deus é para que nós
não juntamos tesouro na terra. Se nós olhar o mundo hoje, nós podemos dizer que estamos numa situação desastrosa, porque tudo é dinheiro, vive em função do dinheiro. Ele se faz necessário porque a nossa vida necessita de coisas e que essas coisas precisam do econômico. Mas nós podemos viver com ele sem priorizar. O que a palavra de Deus hoje quer nos dizer é que nós damos prioridade às coisas que passam. E nós damos muitas vezes a vida pelas coisas que passam. As nossas preocupações constantes são com as coisas passageiras, com os bens materiais. Nós temos medo de tudo, de faltar isso, faltar aquilo. Então nós priorizamos aquilo que é econômico, aquilo que é as coisas do mundo, e por isso então não colocamos prioridade nas coisas de Deus. E aqui o Evangelho quer dizer, porque toda bem-aventurança é uma abertura para nós entender o que Deus deseja de nós, para que nós possamos realmente ser felizes, para conquistar essa felicidade eterna e também viver aqui de uma forma aonde nós vamos construindo uma história. Então, por isso, a palavra ela vem nos chamando, nos convidando a olhar para as coisas do alto. Eu olhando para as coisas do alto, eu valorizo as coisas da terra de uma forma aonde o valor que eu dou é o valor necessário. Eu não dou a minha vida pelas coisas da terra. Eu dou a minha vida pelas coisas do alto. E dando a minha vida pelas coisas do alto, eu vou saber lidar e viver muito bem com as coisas da terra e Deus não vai deixar faltar nada. Porque essas coisas que passam, elas não são prioridades para nossas vidas. E essas coisas que são eternas, que sim. Porque, então, a nossa forma, onde está o nosso tesouro? O nosso tesouro é Jesus. Nós veio nesse mundo aqui, porque ficaria muito sem graça se nós veio aqui para lutar só pela sobrevivência humana e depois acabasse tudo isso. Não teria sentido. Agora, qual é o sentido de Deus colocar dentro de nós uma alma e dar uma igreja onde pode oferecer a sua própria divindade na nossa humanidade, que são os sacramentos, que é a palavra de Deus? A vida ela é uma coisa preciosa. Você olha para um animal, você vê vida, é coisa preciosa. Então a nossa vida ela é preciosa. Agora imagina só no fim dessa nossa vida por que ela é preciosa? Ela é preciosa porque ela tem a capacidade de ser divina um dia. E esse ser divino um dia depende de nosso jeito de viver as bem-aventuranças. Viver o sermão da montanha, o que Deus está nos falando, gritando lá da montanha, dizendo a nós como devemos caminhar nessa terra, desprendido das coisas. Porque quando nós ficamos presos no materialismo, que bom que você pode conquistar algumas coisas para gerar conforto, isso se faz necessário, mas não é o que vai te realizar. O que vai te realizar não é uma conquista, porque quando você tem uma, você busca duas, e assim vai. E que bom que conquista mais, mas sempre com a consciência que as conquistas que você tem, ela tem uma finalidade. Ela não é a prioridade da sua vida, a prioridade da sua vida é a pessoa de Jesus, que é o grande tesouro. Então, qual é o nosso tesouro? O nosso tesouro é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele nos chama ao amor, por isso ele nos chama a uma vivência de fé, por isso ele nos chama à caridade, por isso ele nos chama à oração, por isso ele nos chama à comunhão, a viver tudo isso, porque vai chegar um dia que nós vamos precisar daquilo que nós fazemos aqui na terra.
aquilo que nós construímos olhando para o alto. E aí as coisas da terra ficarão por aqui. E as coisas do alto, então, nós vamos sobreviver eternamente, se assim nós viver. Se os nossos olhos olhar de uma forma onde tem uma luz que ilumina e não com a escuridão. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.